Olá, alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente começa a nossa disciplina de Teoria Macroeconômica 3, né? Eu sou o professor Felipe Toshi, sou professor da área de Macroeconomia aqui da UF Campus e terei o prazer de estar com vocês aí ao longo desse semestre. A gente começa então o nosso curso com essa aula sobre as curvas de oferta agregada e demanda agregada. Então, vocês já conhecem essas curvas desde as aulas de introdução à economia, mas a gente vai tentar agora aprofundar e trazer essas curvas para a realidade da macroeconomia, do estudo da macroeconomia, e também a partir delas e com a utilização delas, ver os efeitos e as implicações para as questões de política econômica. Tá? Uma primeira ressalva aqui que eu tenho que fazer para vocês é que esse modelo de oferta e demanda agregada, ele também é utilizado para ver as questões de crescimento econômico no longo prazo. Tá? Mas essa disciplina não trata não tratará do longo prazo, ok, gente? Então vocês vão ter as disciplinas específicas de longo prazo, tá? Mas nessa disciplina especificamente, a gente quer analisar o curto e o médio prazo, tá bom? Então a gente vai ver aqui, primeira ponta, a gente vai descrever a curva de oferta agregada. Segundo ponto, a gente vai descrever a curva de demanda agregada. E finalizando a aula, a gente vai ver a relação entre as duas e os efeitos e basicamente dois modelos que a gente possui, né? Uma vertente mais keynesiana e uma vertente mais clássica, que vai analisar ali o movimento da demanda agregada. Então botando aí tudo em ordem, então para vocês entenderem bem, então a gente vai ter como análise uma economia de curto e médio prazo. Nessa economia de curto e médio prazo, a gente vai ver os efeitos de curto e médio prazo das políticas econômicas ao longo desse curso, não só nessa aula, e os efeitos principalmente da política monetária e política fiscal. Ok? E basicamente a gente vai ver ao longo dessa aula e ao longo do curso que os efeitos são sobre os efeitos de curto e médio prazo ocorrem deslocando a demanda agregada, tá? Então não teremos aqui nesse curso a preocupação com a oferta agregada, né? Ela basicamente o que a gente vai ver é que a oferta agregada ela vai só responder ali no curto e médio prazo à oscilação da demanda agregada, tá bom? Mas a gente não vai ver aí, para deixar mais claro, por exemplo, um impacto inicial de choques que ocorrem na economia, que não são provenientes de política monetária e que deslocam, a princípio, a oferta agregada. Então, esses fatores que deslocam a oferta agregada, vocês verão aí nas próximas disciplinas da área de macro, ok? Que vai ter aqui mais para frente no nosso curso, ok, gente? Então, resumindo, o que a gente vai ver é o impacto da política econômica, monetária e fiscal, deslocando a demanda agregada e provocando ali uma reação de médio prazo, aí sim, da oferta agregada, reagindo ao deslocamento inicial dessa curva de demanda agregada, ok?
Então, o que a gente precisa ver a princípio, tá? Então, a princípio, tá, gente? Então, eu peço que vocês façam a leitura atenta aí. A gente começa utilizando o manual de macroeconomia aí do Dornbusch, né? Dornbusch, Fish e Starts. Na sua 11ª edição, ok, gente? De 2013. Então, a gente começa utilizando, faltou colocar aqui, para essa aula, capítulo 5, ok? Então vamos lá, começando então uma breve introdução aí para o tema, né? Além desse prelúdio aí que eu fiz, né? A relação então entre a oferta e a demanda agregada é uma ferramenta, então tá? Ela é uma ferramenta que nós macroeconomistas utilizamos para fazer o estudo ali das flutuações de curto e médio prazo do produto e da inflação. Então, aqui a gente não está falando, mais uma vez, dando ênfase nisso, a gente não está falando do crescimento econômico de longo prazo, dos fatores que determinam o crescimento econômico de longo prazo, ok? A gente vai tratar aqui basicamente das flutuações que ocorrem no curto prazo, tá? Então, aquelas pequenas variações, tanto do produto quanto da inflação, que ocorrem ali no curto e no médio prazo, ok? Então, nessa disciplina, então, essa ferramenta será utilizada para entender, basicamente, o que eu já disse, né? Os impactos da política econômica, monetária e fiscal, que são destinadas ou a reduzir o desemprego e manter a inflação sob controle, né? A gente sabe que atualmente, né, e vocês vão ver isso com mais detalhes quando chegar mais à frente aí, por exemplo, na disciplina de economia monetária e financeira, que a política econômica atual ela é muito focada na política monetária, utiliza muito esse arcabouço da oferta e demanda agregada, tá? Que a gente está vendo aqui agora, mas tem uma ênfase muito grande no controle da inflação, tá? E é isso que a gente vai discutir um pouco ao longo desta disciplina, tá, gente? Então, ao longo dessa disciplina, a gente vai discutir um pouco. Então, a gente vai chegar no capítulo 7, por exemplo, do Dornbusch, ele vai colocar um pouco, né, mais à frente, né? Daqui a 2 aulas, ele vai colocar um pouco essa questão dos custos do desemprego e custos da inflação. Então, você optar por um, né, e a gente vai vendo isso, vai ver isso na próxima aula, que a partir da próxima aula, né, do capítulo 6, a gente vai ver que existe um trade-off, né, uma escolha a ser feita, né, um dilema, né, que a autoridade econômica ela tem que escolher entre buscar com mais ênfase o controle inflacionário ou buscar com mais ênfase a redução do desemprego. Então, todas as duas escolhas impõem um custo, né? Então, se eu escolho reduzir o desemprego, eu vou ter um custo inflacionário e vice-versa. Então, não é possível ter ao mesmo tempo uma taxa de desemprego baixa e uma inflação também baixa, né? Então, uma taxa dessa estar baixa, ou da inflação ou do desemprego, a gente vai ver no capítulo 6, vai determinar que a outra esteja um pouco mais elevada. E aí esse grau é isso que a gente vai estudar no capítulo 6, esse grau vai depender de fatores específicos de cada economia que a gente vai detalhar lá no capítulo 6, né, que é no caso do Dornbusch. Detalhe aí no capítulo 6 eu vou apresentar para vocês, tá?
Então a questão que se põe inicialmente é essa, né? A gente utiliza essa ferramenta, nós macroeconomistas, a partir de uma escolha para poder adotar a melhor política econômica ideal, né? Para atingir o objetivo ou de baixa inflação ou de baixo desemprego, ok? Então a curva de oferta agregada, né, essa curva aqui positivamente inclinada, aqui em azul, aqui no gráfico à direita, essa curva, então ela descreve aí, como eu coloquei para vocês, né, e o Dornbusch coloca, que para cada nível de preços aqui no eixo vertical, né, aqui no eixo vertical a gente tem os preços, né, os níveis de preço, ok? E no eixo horizontal a gente tem o nível aqui de produto, tá? Então, para cada nível de preço, tá? Ela descreve a quantidade de produto que a empresa está disposta, ou as empresas, né, no agregado, né, estão dispostas a oferecer. Então, a lógica aqui seria que quanto maior o nível de preço, mais atraente vai ser para a empresa ofertar mais. Isso vocês já devem lembrar lá desde introdução à economia. Então, bem básico, tá, gente? Então, ela é positivamente inclinada, porque quanto maior o preço, maior o incentivo para que as empresas produzam mais e ofertem mais. Agora, se vão conseguir ofertar mais, aí é outra história, tá, gente? Então, aqui é o desejo, né? Claro, quanto maior o preço, maior o desejo, maior a vontade das empresas produzirem mais e ofertarem mais. Se vão conseguir, aí é outra história. Então, a oferta, de fato, é outra história, tá? Já a curva de demanda agregada, né, essa aqui negativamente inclinada, aqui em preto, ela mostra as combinações do nível de preços, né, que está aqui na vertical, aos quais o mercado de bens e o mercado monetário estão simultaneamente em equilíbrio, né? Então, esse preço aqui vai influir no valor real da moeda, que vai determinar uma demanda maior ou menor. Então, preços menores, a moeda, né, o valor aí monetário nominal circulante na economia, ele fica mais valorizado, então as pessoas demandarão, os agentes econômicos demandarão mais, ok? Se os preços aumentam, aí é o contrário, né? A moeda aí desvaloriza e os agentes demandarão menos, ok? Então é o que está dizendo aqui, se o preço aumenta, a gente rebate aqui, né? Então a demanda será menor, o produto será menor, e vice-versa. Se o preço cai aqui, né, a gente rebatendo na demanda ali, o produto será maior, ok? Então acredito que até agora, né, esteja bem tranquilo para vocês. Isso é uma revisão do que vocês viram lá desde de introdução à economia, né? Mas como já faz tempo, né, desde o primeiro período, e aí vocês já estão aí mais ou menos, né? Quem está certinho aí no quarto período, né? Então, algum desvio padrão em torno disso, né? Alguns já estão no quinto, né? Ainda estão presos em macro 3, outros podem ter tentado adiantar, nem sempre é possível, né? Podem estar no terceiro já tentando adiantar, mas não, aí já é menos comum, ok? Mas é isso, até aqui eu acho que está bem tranquilo aí essa questão, ok? Então, a figura ao lado aí agora mostra que o aumento da oferta de moeda basicamente, então o primeiro exemplo, né, que aí o Dornbusch coloca para a gente, esse primeiro exemplo, mas a gente vai explicar isso melhor mais à frente. O que desloca a demanda agregada aqui é só para a gente ver
um primeiro exemplo, né, do que ocorre quando desloca aí a demanda agregada no curto prazo, tá? Então esse primeiro exemplo, o deslocamento da demanda agregada aqui, de demanda agregada para a demanda agregada linha, foi ocasionado por um aumento da oferta de moeda, tá? Então, ao deslocar essa curva, a gente vê que a oferta ainda não se desloca no curto prazo, tá? Ok? E a gente percebe aí um aumento de preços e um aumento do produto, tá? Aí, como eu disse, só para fazer referência aí ao que eu já disse ali inicialmente, façam sempre já façam essa ligação. Quando aumenta o produto, obviamente a gente tem aí uma redução do desemprego, né, ou da taxa de desemprego, ok? Então, é disso que eu estava falando do trade-off. A gente tem uma redução da taxa de desemprego, mas tem um aumento da inflação. Então, quando o governo faz uma política monetária, no caso aqui, expansionista, que foi o caso, você tem um aumento de preços e um aumento do produto. Lembra-se disso, né? Porque isso faz com que a demanda agregada se desloque, tá? Aí já deve estar surgindo várias dúvidas aí para vocês, e peço um pouco de calma, mas isso será resolvido ao longo do curso, ok? Então a primeira dúvida, vocês podem perguntar, mas professor, houve um aumento da oferta de moeda e houve um aumento ali, um deslocamento da demanda agregada, ok? Mas se teve um aumento do nível de preços, isso não deveria ter desvalorizado a moeda, e aí acontecido o efeito que você falou no slide anterior, que seria, na verdade, desestimular a demanda, ok? Mas se lembra o que eu disse da oferta, né? Então, Então, o que eu disse da oferta foi exatamente isso. Quando há um aumento de preços, há um estímulo maior, ok? De que as empresas produzam mais, ok? Então gravem uma coisa. Primeiro, duas explicações para isso, mas ao longo do curso também vai ficar bem claro, a gente vai voltar a falar disso em outras aulas. Mas a primeira, há um efeito, e a gente vai conversar muito sobre isso ao longo do curso, que é o efeito da chamada ilusão monetária. Algumas escolas, que a gente vai ver mais à frente, uma das escolas que a gente vai ver mais à frente, não acredita nesse efeito, tá? Seria a escola Nova Clássica, ok? Então ela não acredita nesse efeito. Mas as demais escolas, que a gente vai ver ao longo do curso, a novo keynesiana e a monetarista, elas acreditam nesse efeito, ao menos no curto prazo. Então, o que é esse efeito da ilusão monetária? Quando o governo coloca mais moeda na economia, as pessoas inicialmente acham e acreditam que estão mais ricas, e as empresas também acham que haverá mais possibilidade de ganhos, né, de lucro. Então, as famílias, ao achar que estão mais ricas, gastam mais com consumo, e as firmas, ao acharem que estão mais ricas, investirão mais. E ao investir mais, elas demandam mais trabalho, demandam mais insumos de produção. Então, por isso que a gente tem um deslocamento aqui ao longo da curva de oferta, tá?
e não ainda um deslocamento da curva de oferta, ok? E a gente desloca a demanda porque, inicialmente, como eu disse, esse efeito da ilusão monetária vai fazer com que firmas e famílias gastem mais. Então, quando a gente está falando de gasto, a gente está falando ou de desejo de gastar mais, né? Para ficar melhor, né? Desejam gastar mais. Isso faz com que haja esse deslocamento da demanda agregada, ok? Só que como no curto prazo ali não há um deslocamento da oferta, haverá uma disputa maior por esses fatores de produção. As famílias disputando bens e serviços finais e as empresas disputando insumos de produção, o principal deles trabalho, ok? Então isso vai fazer com que os preços da economia se elevem, ok? Porque não houve de fato um aumento da oferta, ok? Houve um aumento da demanda, o desejo, né? O desejo de querer comprar mais, consumir mais, investir mais, ok? Então, por isso que desloca a demanda e, por enquanto, não desloca a oferta. E o efeito é esse, um efeito inflacionário. Ok, gente? Explicação inicial, tá? Mais para frente, nas aulas futuras, a gente vai detalhando isso, vai detalhar os modelos, tá? Ok? E isso vai ficando cada vez mais claro para vocês, ok? Certo? Então a curva de oferta agregada, como coloca aí o Dornbusch, ela pode ser perfeitamente... São os dois casos extremos que o Dornbusch coloca aqui. Na realidade, esses casos extremos, eles de verdade eles não chegam a acontecer, o que a gente tem é um caso intermediário, a gente pode ter até ali o caso ali do pleno emprego, que é a oferta agregada vertical, ok? Que é essa aqui de baixo. Mas quando a economia aí, em raros momentos está no pleno emprego, ok? Mas são só casos extremos que servem para estudos teóricos, que na verdade e vai ser útil para a gente aqui na análise do curto e médio prazo, a curva de oferta está inclinada, ok? Positivamente inclinada. Mas esses dois casos extremos, eles ficaram conhecidos, né? O primeiro caso aí, que é o horizontal aqui, né? Esse gráfico aqui de cima, que ficou conhecido como o caso keynesiano, né? É aquele caso que os preços aqui determinam, né, um determinado produto aqui, né, certo? E o de baixo é o caso clássico, aonde a curva de oferta é totalmente vertical e não há impacto aqui, o nível de preços não tem influência, né? Vamos detalhar melhor aqui nos próximos slides, né? Então, a curva de oferta agregada clássica ela é vertical, indicando que o mesmo montante de bem independe do nível de preço. Então, não é a inflação que determina. Então, essa curva já é conhecida de vocês estudaram na Macro 2, né? O modelo clássico, então já é conhecido de vocês. Vocês já tá bem fresco ainda aí na mente de vocês a questão de dicotomia, então a dicotomia clássica, né? Então variáveis nominais não afetam variáveis reais, nesse caso da dicotomia clássica, então é disso que a gente está falando. Então, e isso acontece, a explicação é que assim, por mais que os preços melhorem, né,
e aumentem, né, isso não terá impacto sobre a produção, né, porque os empresários, eles não encontrarão, neste caso, não encontrarão, né, esse da oferta aqui vertical, eles não encontrarão insumos de produção, principalmente trabalho, né, disponíveis para a contratação, para produzir mais. Por quê? Porque esse é o caso que a economia, né, já está em pleno emprego, né? Então, vocês já viram isso desde macro 2, né? A curva de oferta totalmente vertical, significa que a economia já está em pleno emprego. Então, para aumentar isso, só com investimento em ciência, tecnologia, que aumente aí a produtividade dos fatores de produção, deslocando essa curva de oferta agregada. Essa é a implicação aí clássica, né? Ok? Vocês já viram desde macro 2. Então, nesse caso aqui, se a gente já está em pleno emprego, os empresários não encontrarão, tá? Não encontrarão trabalho, insumos, capital disponível para contratação, para poder ampliar aí a sua produção aí no curto prazo, tá? No curto prazo, ok? Não esqueçam disso. Longo prazo é outra história e a gente não vai tratar de longo prazo nessa disciplina, ok? Então, é isso que eu falei, acabei já adiantando aqui, né? O PIB potencial, né? Quando a gente está lá numa economia de pleno emprego, né? Ok? E ele só aumenta quando a gente acumula recursos, investe em tecnologia, né? Aperfeiçoa o trabalho, né? A capacidade de trabalho, ok? E, enfim, isso a gente não vai estudar a melhora disso, tá? Nesta disciplina, ok? Já o caso keynesiano, né, da curva horizontal, então, indica que as empresas irão ofertar um montante de bens demandado a aquele determinado nível de preços, tá? Então, há fatores de produção desempregados para que ocorra o aumento da oferta agregada, diferente lá do caso clássico, ok? Mas o caso keynesiano, ele fica muito conhecido por causa do que a gente vai detalhar também no próximo capítulo, que é a questão da rigidez de preço. Então, aqui significa que se os empresários quiserem no agregado produzir mais, não vai ser por causa do preço, porque o preço está fixo ou rígido, né? Então, essa questão keynesiana, eles ponderam mais que há fricções no mercado que fazem com que o preço dos bens tenha uma certa rigidez no curto prazo. Aqui seria rigidez total, tá? Então não há mudança. Então, se os empresários forem ofertar mais, serão por outros motivos e não por causa do preço do produto no agregado, ok? Certo? Então, agora sim, finalmente são fatores aí que movimentam a demanda agregada. Eu já tinha adiantado um lá para dar aquele primeiro exemplo, que era o da oferta de moeda. Então, as políticas econômicas, através não só da oferta de moeda, mas da modificação, né? Vou deixar aqui só aumentos, não, né? Da modificação, né? Nos gastos públicos, pode ser redução também, né? Dos gastos do governo, pode ser aumento ou redução, modificação nos impostos e modificação na oferta de moeda, são os três fatores. Então, esses dois primeiros é a política fiscal, né? Do governo, e o último aqui é a política monetária, ok? Então, essas duas políticas, através desses, né, dos gastos do governo, impostos, né, e oferta de moeda, eles vão deslocar. Então, aumento do gasto do governo, desloca a demanda agregada para cima, ok? Redução para baixo. Aumento de impostos, retrai a demanda agregada. Redução de impostos, expande a demanda agregada. Aumento na oferta de moeda, expande, né,
A demanda agregada vai para cima, lá para a direita. Redução na oferta de moeda, retrai, né? A demanda agregada vem para baixo, para a esquerda. Ok, gente? Só isso. Inclinação da curva de demanda agregada. Não botei aqui, mas inclinação da curva de demanda agregada. É uma relação, é porque a gente vai detalhar mais à frente, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Mas só adiantando um pouquinho, a inclinação ela vai depender ali da elasticidade, né? A elasticidade ali da demanda com relação à movimentação dos preços, ok? Certo? Então, quanto mais ali horizontal ela tiver, mais elástica, mais sensível é a questão dos preços e vice-versa, tá? Então, existe duas explicações, tá? Então, existe duas teorias, tá? Então, não confundam, né? Explicação são essas três políticas, a política de gasto do governo, a política de impostos e a política monetária, ok? Essas três políticas deslocam ela. Mas, dependendo aqui da linha teórica que a gente vai assumir, então, no caso, essa primeira aqui, a monetarista, tá? Que a gente vai ver mais à frente, né? Vai ter aula específica sobre isso. Explica esse movimento por meio da famosa TQM, que vocês também viram lá em Macro 2, ok? Ou lá o MVPY, tá? Então, o que eles dizem, assim, que numa economia em pleno emprego, que esse Y é de pleno emprego, né? E a velocidade da moeda, ela é constante, então, qualquer movimento de aumento ou diminuição aqui da oferta de moeda só terá impacto sobre os preços, ok? Então, para TQM, vale o caso mais clássico da curva de oferta agregada vertical. Mas também, no caso monetarista, a gente pode utilizar a TQM para explicar a curva de oferta agregada positivamente inclinada, desde que a gente relaxe essa hipótese aqui, né, do pleno emprego aqui em Y. Então, o Y também flutue. Então, quando a gente mexer em V, mesmo que a gente em M, mesmo que a gente mantenha aqui o V, a velocidade de circulação da moeda constante, a gente vai ter M igual a PY. E esses dois vão reagir ao movimento da moeda, que foi o exemplo que a gente viu. Ok? Que o produto cresce e o P também. Então, se aumenta a M, deslocou a demanda, preço e produto aumentaram. Então, você divide o impacto aqui nos dois. Enquanto se a gente tiver em pleno emprego, o impacto vem todo nos preços. O produto não se movimenta mais porque já está no seu limite. Então, essa é uma explicação mais monetarista, mais clássica. Ok? Clássica e monetarista. Clássica, vocês já viram o modelo clássico. E Macro 2 e Macro 3 aqui a gente vai ver o modelo monetarista mais à frente, ok? Essa segunda equação, que é a equação do produto pela ótica das despesas, é uma outra explicação, é o modelo chamado modelo novo keynesiano. Tá, gente? Novo keynesiano. Para ficar melhor aqui. Então, o modelo novo keynesiano já se baseia pela equação do produto pela ótica das despesas. Então, aquela equação conhecida de vocês viram desde Macro 2, que o produto é a soma das despesas que ocorrem na economia, né? O consumo das famílias, o investimento aí das empresas, os gastos do governo e o saldo da balança comercial. Então, neste caso, por exemplo, aquele primeiro exemplo do aumento da oferta de moeda, como é que a gente olha aqui, né? No TQM está aqui direto a moeda. Aqui não está a moeda aqui, mas como eu disse, a moeda
vocês viram também um pouco lá no modelo ISLM, ISLMBP, que existe lá o mercado, no mercado monetário, o cruzamento das curvas de oferta e demanda de moeda. Então, se eu aumento a oferta de moeda, a gente via lá naquele quadrante que com mais moeda a taxa de juros cai, não é isso? Se vocês lembrarem desse quadrante, aí a taxa de juros cai. A taxa de juros caindo, isso vai estimular aí, lá no modelo que vocês viram, ISLMBP, até acredito que vocês não viram o impacto sobre o consumo, apenas sobre o investimento. Esse já é mais, entre aspas, natural para vocês, né? Caiu os juros, as empresas vão investir mais. Mas há livros, textos de macro também que colocam esse impacto no consumo, né? Já que a economia hoje é bem financiarizada, então você tem crédito para consumidores que quando fica mais barato as famílias aproveitam aí para adquirir um bem aí de capital aí, desde produtos para casa até um automóvel, por exemplo, até a casa própria, né? Mas aí, enfim, tem um impacto também sobre o consumo, ok? Então, vai aumentar a demanda agregada e vai acontecer aquele efeito, ok, gente? Bom, então entrando especificamente agora na política econômica, então a gente vai ter dois casos extremos. O caso keynesiano, em que o impacto aí, considerando o aumento na demanda, que, por exemplo, em decorrência dos gastos, aumento dos gastos do governo, a gente tem aí o deslocamento da demanda, mas como a oferta ela é totalmente horizontal, você não tem efeito sobre o preço, só crescimento do produto, ok? Como a gente disse, é um caso extremo, mas se a gente for ponderar pelo lado keynesiano, a gente colocaria aqui uma curva de oferta aqui, com uma inclinação bem pequena. Se a gente colocar aqui uma curva de oferta com uma inclinação bem pequena, a gente vai ter uma alta elasticidade aqui do produto, uma pequena variação do preço. Então é isso que pondera os keynesianos. Então, por isso que eles defendem assim, políticas de estímulo ao consumo, ao investimento, por meio aí da demanda agregada, para que a gente retome aí a atividade econômica, né? Então, é essa a visão. Já o caso clássico, né, totalmente vertical, é aquele do modelo clássico que vocês viram, né? Em que o deslocamento aí da demanda agregada só vai elevar, não vai ter impacto sobre o produto, só vai ter impacto sobre os preços, aumentando a inflação, tá, gente? Lembre sempre que a inflação é variação no nível de preços, tá, gente? No nível geral de preço, então a inflação do período aqui teria que ser esse preço menos esse, ok? Sobre esse, aí você tem aí o cálculo da inflação. Então, neste caso, aí é o que eu disse, né? As empresas não encontrarão trabalho para contratar, então a oferta não se mexe, ela já está no pleno emprego. Então, você só tem impacto inflacionário, tá ok, gente? Então, essa foi a nossa primeira aula de oferta e demanda agregada. Boa parte que vocês viram é uma revisão do que vocês já tinham visto em Introdução à Economia, e revisão, pelo menos do modelo clássico, do que vocês viram em Macro 2, ok? E aí, a partir de agora, assim, a partir do capítulo 6, a gente vai começar a trazer novos elementos que vocês não viram ainda no curso de Economia, em termos dessa relação de inflação, ou preço, né, no nível geral de preço, desemprego, ok? Desemprego e desemprego. Inflação e desemprego ou produto, tá? Então essas principais três variáveis, que produto e desemprego estão bem ligados também, né? Então a gente quer saber essa relação. É uma relação que a gente vai chamar e vai ser descrita na chamada curva de Phillips, né? E é isso que a gente vai descrever na próxima aula e detalhar isso para vocês, tá bom, gente? Então, eu fico por aqui.
Agradeço aí a paciência de vocês e desejo aí para todos bons estudos.